Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Franceline Silva de Souza Araújo e eu vou trazer para vocês hoje, através dessa videoaula, o assunto que nós vamos começar a abordar, a estequiometria. Bem, gente, eu achei que trazendo um mapa conceitual sobre o assunto seria uma forma mais didática para vocês conseguirem assimilar melhor o assunto, sem contar que visualmente é bem mais atrativo e chamativo. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, o que seria a esquiometria? Bem, gente, a esquiometria é um nome derivado das palavras gregas stoichon, que significa elemento, e metron, medida, ou seja, é a forma de você medir um elemento. A estequiometria é uma ferramenta essencial na química, de grande importância e valia. Diversos problemas, gente, como medir a concentração do ozônio na atmosfera, determinar o rendimento potencial de ouro a partir do mineral, avaliar diferentes processos para converter carvão em combustíveis gasosos, eles são solucionados a partir dos princípios da esquiometria. E a esquiometria, ela compreende cálculos matemáticos bem simples, que a partir deles vocês vão conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Os princípios da esquiometria se baseiam nas leis ponderais, né? Que são relacionados com as massas dos elementos químicos dentro das suas determinadas reações químicas. E as duas leis ponderais que nós vamos falar agora um pouco é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é também conhecida como lei de conservação das massas. Aí vocês se perguntam, professora, mas o que seria essa lei da conservação das massas? Na verdade, o postulado dessa lei diz o seguinte, que ela se baseia na soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas do produto da reação. Com o avanço da teoria atômica, como vocês bem sabem, os químicos passaram a entender melhor, né, a lei da conservação das massas. Por exemplo, os átomos, a gente sabe que eles não são criados e nem destruídos durante qualquer reação química. Assim, o mesmo conjunto de átomos está presente tanto antes como depois de uma reação química, tanto no início como no final da reação química. O que acontece durante esse processo é que as mudanças que ocorrem, elas simplesmente têm um rearranjo dos átomos, ou seja, os átomos são somente rearranjados durante esse processo. E nós temos a lei de Proust, também conhecida como a lei das proporções constantes, que ela se baseia que uma determinada substância ela também é formada por outras substâncias simples que são unidas na mesma proporção em massa. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre essa questão do mol, né? O que seria o mol? Gente, o mol nada mais é do que uma quantidade de matéria. A análise de átomos e moléculas em termos de massa e número de partículas, por exemplo, seria muito difícil de ser feito sem uma unidade de medida apropriada, né? A gente sabe que as unidades de medida estão aí para facilitar as várias medições que a gente pode fazer. E na química também, na estequiometria, não seria diferente. E aqui a unidade de medida que a gente usa para medir a quantidade de matéria é o mol. E em função disso, gente, através de uma série de debates e atualizações ao longo do tempo, a comunidade científica definiu que a unidade de medida para a quantidade de matéria, ou seja, essa quantidade de matéria que são os átomos, moléculas, elétrons, seria chamada de mol. E dentre muitos cientistas que contribuíram para a construção desse conceito, a gente pode citar o físico italiano Lorenzo Romano Amoedo Avogadro, que propôs, foi que o Avogadro propôs, né, que em mesma temperatura, pressão e volumes iguais de gases, né, volumes iguais de gases diferentes, possuem a mesma quantidade de molécula. Ou seja, o que foi que ele propôs? Qual é o postulado dele? Que sob a mesma medida de temperatura, pressão, volumes iguais de gases diferentes, possui a mesma quantidade de moléculas. E com base nisso, gente, nessa proposta, estipulou-se a constante de Avogadro, que representa, o que essa constante representa? Ela vai representar a quantidade de matéria presente em um mol, e o mol, gente, ele tem um valor numérico. Um mol, o valor numérico dele é 6,2 vezes 10 a 23 unidades. Bem, gente, e essa questão do mol com as reações?
A massa molar, que ela é representada pela letra M maiúsculo, é a massa de um mol de partículas, seja ela átomos, moléculas, elétrons, e ela é expressa em grama por mol. A massa molar de qualquer molécula, por exemplo, ela pode ser calculada a partir da massa molar de seus constituintes. E eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo para exemplificar o que eu falei, que nós temos aqui, como vocês podem observar na imagem, a gente tem a produção da amônia. O que seria? A gente pode ler essa equação da seguinte forma. A equação é lida da seguinte forma: 1 mol de N2, que é o gás de nitrogênio, mais 1 mol de H2, que é o gás de hidrogênio, que vai formar 2 mol de NH3, que é a amônia. Então, gente, aí vocês perguntam assim, professora, e como é que eu faço para fazer os cálculos estequiométricos? Bem, gente, não é difícil, por incrível que pareça, é simples, como eu falei anteriormente, são cálculos matemáticos bem simples. Com uma equação química já balanceada, né? Se você tem a equação química já balanceada, é bem mais fácil. Caso ela não esteja balanceada, é necessário balancear ela. E com base também na lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e na lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, podemos realizar cálculos para determinar quanto reagente vai ser gasto ou quanto de produto será formado no final da reação. Como essas reações são diretamente proporcionais, vocês pensam diretamente proporcionais, vocês já lembram de quê? Regra de 3. Então, a partir da regra de 3, você consegue fazer os cálculos. Ou seja, é bem simples. A equação química balanceada traz a proporção em mol das substâncias. No entanto, é possível transformar, gente, essas quantidades em massa ou volume, como no caso dos gases. E a massa de cada substância, ela pode ser obtida conhecendo-se a massa de cada elemento. E a gente consegue ver essa massa do elemento na tabela periódica. E muitas vezes na própria questão enunciado já dá. O volume de um mol de qualquer gás é ideal nas condições normais de temperatura e pressão, que a CNTP é igual a 22,72. Vamos falar também, gente, sobre reagente limitante, que é bem importante nessa parte teórica. A princípio, a gente sabe que todo reagente reagiria não sobrando nada, certo? No entanto, quando misturamos 2 ou mais reagentes que não estão na mesma proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. Ou seja, o reagente limitante é aquele que vai ser consumido totalmente, caso ele não esteja nas proporções estequiométricas. Enquanto o outro não será consumido por completo, sendo denominado reagente em excesso. Nesses casos, é preciso encontrar o reagente limitante, pois, como o próprio nome já diz, ele limitará a quantidade de produtos que se formará. A base dos cálculos deverá ser feita por meio do reagente limitante, pois quando ele acabar, a reação ela será interrompida, né? Outro ponto importante salientar para vocês é que praticamente todas as substâncias encontradas na natureza ou produzidas pelo homem, elas são misturas, né? Elas estão misturadas com vários elementos, com várias substâncias, né? Por menor que seja a quantidade de uma substância, ela sempre carrega uma outra espécie com ela. Quando a amostra de uma substância contém outras espécies que não são de interesse naquele momento, elas são ditas impurezas. E quando, gente, essa quantidade de impureza é muito pequena e ela pode ser desprezada, a gente diz que trata-se de uma substância pura. Porém, por meio de algum motivo, né, vamos dizer assim, essas impurezas atrapalhem, podemos, por meio de métodos adequados, purificá-las. No caso da estequiometria, que é muito importante para conhecer, gente, o teor dessas impurezas de qualquer amostra, pois elas não formam aquele determinado produto. As impurezas podem até reagir, mas não formam o produto de interesse, né? Então, o cálculo estequiométrico, elas não devem ser contabilizadas na hora de fazer os cálculos, é preciso a gente descartá-las. É bem importante saber disso para não se confundir na hora de fazer os cálculos estequiométricos. E nós temos também a questão do rendimento da reação. Durante uma reação química, quando todo reagente limitante é consumido e ele vai transformar-se no produto, temos o que chamamos de rendimento teórico. O que seria esse rendimento teórico? Ele nada mais é do que a quantidade máxima de produto obtido. No entanto, gente, o rendimento real é sempre menor que o rendimento teórico. E existem várias razões para isso, dentre as quais eu posso destacar para vocês que dificilmente todo reagente se transforma no produto desejado.
Parte daquele reagente pode se transformar em uma substância que não é aquela que a gente espera, né? E nem sempre é possível separar uma substância reacional de todo o produto formado. Bem, gente, essa é uma parte bem mais teórica, mas é importante ter um domínio sobre essa teoria da esquiometria para você, quando você for colocar os cálculos em práticas, você já ter mais uma base. Então, só recapitulando o que eu falei para vocês, gente, que a esquiometria ela é de fundamental importância na química, porque é a partir dela que vocês vão ter a proporção correta de substâncias a serem usadas. E na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês, na nossa próxima videoaula eu vou trazer para vocês a resolução de alguns exercícios que serão feitos através de regras de 3 e que a partir disso vocês vão ver que são cálculos matemáticos bem simples, né? Como eles são diretamente proporcionais, você consegue usar a regra de 3. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Só mandar as devidas dúvidas de vocês. Na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios com algumas resoluções para facilitar melhor o entendimento de vocês. Muito obrigada, turma, e até a próxima aula.